DW Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, inicia hoje oficialmente a visita a Angola. Dentro de momentos iremos entrar em contacto em direto com o correspondente da DW em Luanda para ficar a conhecer então a agenda oficial de Biden em Angola. E Florindo Chivukute, presidente da Friends of Angola, espera que o reforço da parceria Angola-Estados Unidos traga muito mais do que oportunidades económicas. Nós, a Friends of Angola, enviamos uma carta também ao presidente Biden, muito antes da visita para Angola, e persuadi-lo para que ele pudesse, de um modo geral, respeitar os direitos humanos, consolidar a democracia. Em Moçambique, o candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou nova manifestação de uma semana já a partir de amanhã em todo o país. Analista político ouvido pela DW considera que a única forma de resolver a crise política no país é através de um diálogo sério. Não se sabe bem como é que isto pode terminar. Como em todo conflito, ele só pode terminar com o diálogo, mas esse diálogo deve ser um diálogo genuíno, um diálogo sem armadilhas. Neste jornal analisamos também o regresso a casa de mais de 1 milhão de libaneses após o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. O calendário marca o dia 3 de dezembro, consigo deste lado António de Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. E vamos já em direto para a capital de Angola, Luanda, onde está o nosso correspondente Manuel Luamba, a acompanhar de perto a visita do presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Manuel. Joe Biden chegou segunda-feira aí à capital angolana e hoje vai ser finalmente recebido pelo presidente João Lourenço. Bom dia, António de Deus. O presidente dos Estados Unidos começa efetivamente esta terça-feira a sua visita de 3 dias a Angola. Joe Biden vai ser recebido com honras militares no Palácio Presidencial, a Cidade Alta, e na sequência vai conversar com o presidente angolano João Lourenço, um dos pontos mais altos desta primeira deslocação de um estadista norte-americano ao país. Os jornalistas terão alguns minutos para captar imagens e depois serão convidados a abandonar a sala. Pelo menos foi o que se acordou no encontro de caráter informativo que se realizou na manhã de segunda-feira. Sabe-se desde já que os dois presidentes não prestarão quaisquer declarações à imprensa. Isto deverá ser feito no Museu da Escravatura apenas pelo presidente Biden no período da tarde. No local, Joe Biden receberá também informações sobre este ponto da costa marítima de Luanda que testemunhou o tráfico de escravos para as Américas. De acordo ainda com o programa, no referido museu, Biden vai igualmente conversar com a sociedade civil angolana e na quarta-feira desloca-se à província de Benguela para constatar, em companhia dos seus homólogos de Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo, o grau de implementação do projeto do Corredor do Lobito, descrito por observadores nacionais como o principal motivo da visita de Biden a Angola. Enquanto isso, o governo da província de Luanda decretou ontem 2 dias de tolerância de ponto a serem observados hoje e amanhã. Muito obrigado, Manuel. Continuação de bom dia e bom trabalho. E as organizações não governamentais, Friends of Angola e Observatório para a Coesão Social e Justiça pedem a intervenção do presidente João Lourenço para a libertação de ativistas presos desde setembro de 2023. As ONGs esperam que, no âmbito da visita a Angola, o presidente norte-americano Joe Biden também possa intervir nesse sentido. Para Florindo Chivukute, presidente da Friends of Angola, é importante que o reforço da parceria Angola-Estados Unidos traga não apenas oportunidades económicas, mas também a consolidação da democracia, direitos humanos e a transparência. Nós, a Friends of Angola, enviamos uma carta também ao presidente Biden, muito antes da visita para Angola, que era precisamente na perspectiva do presidente Biden poder dialogar com seu homólogo. Isso foi durante a visita do presidente Lourenço a Washington, à Casa Branca, e persuadi-lo para que ele pudesse, de um modo geral, respeitar os direitos humanos, consolidar a democracia e também, em particular, os jovens que foram presos em setembro de 2023 e que até o momento nós continuamos, tanto a Friends of Angola como o Observatório,
temos estado a prestar uma assistência legal a eles, que temos tido dificuldades gravíssimas sobre o sistema judicial, que infelizmente não tem estado a responder aos nossos pedidos, inclusive de habeas corpus, tampouco do pedido de soltura condicional pelo facto de eles já terem cumprido 1 ano e 6 meses. A deslocação de Joe Biden a Angola tem estado na ordem do dia, com um especial foco na cooperação bilateral em termos económicos e de investimento. Mas, enquanto ONG, quais são as expectativas que têm do ponto de vista social, dos direitos humanos e da justiça? A administração do Biden não pode se comportar como se fosse um governo chinês ou russo, não é? Não se pode negociar os valores fundamentais de uma sociedade, a sociedade americana, quando se estiver a fazer esse tipo de acordos. Certamente que nós louvamos essa parceria, porque na verdade isso irá dar mais oportunidades de negócio, mas isso também não pode ser a favor ou em troca dos valores fundamentais, a liberdade, direitos humanos, democracia. Nós esperamos que essa relação possa, com o tempo, vir a consolidar o sistema democrático em Angola, que está em decadência, numa velocidade altíssima, por causa das leis dracônias que foram passadas recentemente. Eu espero que essa relação, tanto a administração do presidente Biden como a do presidente Trump, que vai entrar, possam, para além de fazer negócio, traga contigo não apenas oportunidades econômicas, mas também a consolidação do processo democrático, dos direitos humanos e a transparência, para que esses investimentos se possam traduzir na vida do cidadão e não apenas num número pequeno de políticos com muito poder. A quando do anúncio da visita de Biden a Angola, houve quem tivesse defendido que Biden devia também encontrar-se, por exemplo, com a sociedade civil. Também tem essa mesma opinião? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu estou de pleno acordo, nós defendemos a mesma posição durante meses antes do presidente Biden, mas, felizmente, está a resultar. Eu conheço um número significativo de organizações não governamentais e membros da sociedade civil. Recebemos o convite, onde estaremos presentes com o presidente Biden no Museu da Escravatura. No entanto, eu penso que foi a decisão certa de incluir a sociedade civil neste encontro, e até porque em democracia, qualquer democracia madura, a sociedade civil não pode ficar de fora, não é? Ouvimos Florindo Chivukut, presidente da ONG Friends of Angola, numa entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Marques. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos então se os Estados Unidos podem influenciar a consolidação da democracia, os direitos humanos e a transparência em Angola. O David escreve-nos que, infelizmente, os americanos só estão interessados nos recursos minerais do país. Já o Adérito escreve-nos que Joe Biden veio apenas fazer turismo a Angola. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. E continuamos a falar do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ainda antes de chegar a Angola passou por Cabo Verde. O presidente norte-americano encontrou-se ontem com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e reiterou o apoio à criação de 2 lugares permanentes para países africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aos jornalistas, Ulisses Correia Silva disse que este foi um dia histórico para Cabo Verde. O primeiro presidente norte-americano a visitar Cabo Verde, um presidente em funções, representa para Cabo Verde um aumento importante da sua notoriedade internacional. Representa também o reconhecimento da nossa democracia, da boa governança, da estabilidade e da nossa diáspora, que é uma diáspora importante nos Estados Unidos da América. Palavras de Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano. E de volta a Angola, João Lourenço irá reunir com os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda no próximo dia 15 de dezembro em Luanda, numa nova cimeira tripartida para procurar uma solução para o conflito no Congo.
E em Moçambique, um candidato presidencial, Venâncio Mondlane, convocou uma manifestação de uma semana a nível nacional. Nesta nova fase de contestação eleitoral, Mondlane pede a paralisação da circulação de automóveis em todos os bairros. O protesto começa já amanhã, quarta-feira. A quarta fase da quarta etapa começa na quarta-feira, que é dia 4 de dezembro. É por isso que é mesmo full by full. Vamos nos manifestar de forma ininterrupta, isto é, sem descanso. É por isso que é fase full by full. Vão ser 7 dias cheinhos, mas das 8 horas até as 15 horas e 30 minutos, todas as viaturas, tudo que se move fica parado. Desta vez, as nossas manifestações vão se concentrar nos bairros e vão se concentrar nas avenidas principais que atravessam cada um dos nossos bairros. Venâncio Mondlane pediu ainda o fecho de portas de várias instituições oficiais e exigiu que as portagens sejam encerradas durante esta semana e aconselhou até a suspensão de voos para o país. E os moçambicanos continuam a protestar os resultados das eleições de 9 de outubro e, de acordo com o mais recente relatório da ONG Plataforma Eleitoral Decide, pelo menos 76 pessoas perderam a vida e outras 240 ficaram feridas por baleamento em 41 dias de manifestações. Este relatório aponta dados de 21 de outubro a 1 de dezembro e registra ainda mais de 1.700 feridos por causas diversas e uma estimativa de mais de 3.000 detenções. E na Guiné-Bissau, o avião com 2,6 toneladas de droga, apreendido em setembro, partiu do México e tinha como destino o Mali, segundo os 5 arguidos do processo que começou ontem a ser julgado na capital guineense. O tribunal ouviu, na primeira sessão, todos os arguidos que recusaram revelar quem fretou o avião, dizendo apenas que o avião saiu do México e tinha como destino o Mali e que a paragem em Bissau se deveu apenas a uma emergência. DW África. Deutsche Welle. E como sair da crise política em Moçambique? Em entrevista à DW, o analista político André Mulungo diz que a única via é um diálogo genuíno, sem armadilhas. E o pior seria se o Conselho Constitucional validasse os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições que dão vitória à Frelimo. Mulungo começa por avaliar o atual cenário político em Moçambique. É um momento de crise, uma crise histórica, sem precedentes, uma crise política, mas também uma crise de direitos humanos, com cerca de 80 pessoas assassinadas pela polícia durante as manifestações, com mais de 1.000 pessoas feridas, entre graves e ligeiros, e mais de 4.000 pessoas detidas arbitrariamente. O país, na verdade, está paralisado. Ele funciona com alguns intervalos. Como é que pode-se sair dessa crise? Moçambique vive ciclicamente de crises pós-eleitorais. Esta não seria a primeira vez e o diálogo foi sempre a saída encontrada para a crise. No passado, o diálogo foi sempre entre o governo da Frelimo e a Renamo. Se sabia mais ou menos quando é que esta crise começava e quando é que terminava. Quando a Renamo tinha armas, nós assistíamos a cenários de bloqueio da Estrada Nacional número 1 e depois ataques, mas na zona rural. Neste momento, a coisa mudou e o conflito é mesmo nas zonas urbanas. Não se sabe bem como é que isto pode terminar. Como em todo conflito, ele só pode terminar com o diálogo, mas esse diálogo deve ser um diálogo genuíno, um diálogo sem armadilhas, um diálogo mesmo visando efetivamente tirar o país da crise. Olhando para os pontos que acabou de avançar aqui, há probabilidade que haja uma conversação entre o Venâncio Mondlane e o presidente, assim como os outros candidatos? O fato de o presidente não ter feito referência ao fato de ter recebido o documento de Venâncio Mondlane, me parece que não há assim muito interesse por parte do governo da Frelimo, que, como sabe, é o beneficiário da fraude. Não parece que haja interesse mesmo de se avançar para o diálogo, porque se houvesse interesse, eu acredito que o diálogo já estaria a acontecer. Se o Conselho Constitucional decretar a vitória à Frelimo, os protestos irão continuar? Com possibilidade de piorar, porque apesar de se saber qual é a tendência do Conselho Constitucional, ainda estão ali sem certezas do que pode acontecer. Mas depois de haver a validação, e essa validação for no sentido de satisfazer os interesses do governo do Partido Frelimo, aí os ânimos vão subir e o país ele pode estar numa situação de caos mais profundo. Ouvimos o analista político André Mulungo, entrevistado por Conceição Matende.
Foi há quase uma semana que Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo de 60 dias, mediado pelos Estados Unidos da América e pela França. A maioria dos cerca de 1,3 milhões de libaneses que fugiram com medo dos ataques israelitas decidiu regressar às suas casas. Embora os ataques tenham cessado em grande parte, muitos libaneses interrogam-se sobre o que fazer para reparar ou reconstruir as suas casas. O Banco Mundial calculou recentemente que os danos físicos e as perdas económicas no Líbano ascendiam a 8 mil milhões de euros. Mesmo antes do Hezbollah ter começado a atacar Israel em apoio ao Hamas, outra organização terrorista designada em Gaza e apoiada pelo Irão, o Líbano já se encontrava política e economicamente em mau estado. Desde 2022 que está em funções um governo de gestão e o vazio político deixou muitas instituições governamentais em Beirute incapazes de atuar. Resta saber se esta situação irá mudar no início do próximo ano, depois do presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, ter anunciado esta semana eleições presidenciais para janeiro de 2025. O Líbano tem estado também à beira de um colapso económico que se agravou em consequência da guerra. De acordo com a Human Rights Watch, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo do limiar da pobreza, depois da inflação ter atingido os 250%. Anna Fleischer, diretora da delegação de Beirute da Fundação Alemã Heinrich Böll, acredita que o mais provável é que as iniciativas privadas sejam as primeiras a tentar reconstruir o que foi danificado ou destruído. Ainda não é claro como é que a reconstrução vai ser feita. O mais provável é que sejam muitas as iniciativas privadas a tentar reconstruir o que foi danificado ou destruído neste primeiro período. As pessoas também têm um forte desejo de regressar às suas terras, porque mesmo que a casa que possuem fique danificada ou destruída, regressariam a esse pedaço de terra e tentariam reconstruir o que pudessem. Já Lynn Zovigian, fundadora do gabinete público Zovigian, com sede em Beirute, afirma que os ativistas não podem, por si só, suportar o fardo da reconstrução de um país. A resposta humanitária no Líbano, tal como a população do país, está à mercê de forças e interesses políticos significativos. A permanência do cessar-fogo e a forte liderança da comunidade internacional para a estabilidade do Líbano afetam não só a forma como as organizações da sociedade civil serão capazes de responder às necessidades terríveis e avassaladoras no terreno, mas também a forma como os financiadores serão capazes de afetar recursos financeiros. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento fez eco da sua opinião. Blair Talico, representante residente do PNUD, disse à DW que as organizações da sociedade civil desempenham um papel crucial para ajudar a colmatar o fosso entre os planos de recuperação e as necessidades reais das pessoas. Entretanto, todo este planeamento de reconstrução do Líbano e da vida dos libaneses continua à mercê da estabilidade do cessar-fogo. É que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu ontem um ataque do grupo xiita Hezbollah numa zona disputada com o Líbano como uma violação grave do cessar-fogo entre as partes, declarando-se determinado a respeitar o entendimento sem descartar uma resposta. O chefe do governo israelita declarou em comunicado que os disparos do Hezbollah contra Ardov são uma violação grave do cessar-fogo e Israel reagirá com força se o cessar-fogo for quebrado. DW Notícias. E o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a administração Biden transformou absolutamente as relações Estados Unidos-África e que a conclusão total do corredor vai levar anos, mas já foi feito muito trabalho. Questionado sobre se o projeto poderia prosseguir sem o apoio futuro de Donald Trump, Kirby disse que esta era a sua esperança fervorosa de que, à medida que a nova equipa entra e dá uma vista de olhos, eles vejam o valor também, que vejam como isso vai ajudar a criar um continente mais seguro, mais próspero e mais estável economicamente. E ainda os Estados Unidos, que assumiram hoje a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, durante o qual darão prioridades às guerras em Gaza e na Ucrânia, mas também a questões relacionadas com a segurança alimentar e a inteligência artificial. DW Espaço do Ouvinte. Perguntámos desta manhã no Facebook se os Estados Unidos da América podem influenciar a democracia, os direitos humanos e também a transparência em Angola. O Silvestre escreve-nos que se trata apenas de negócios entre Biden e João Lourenço. Já também o Bartolomeu escreve que infelizmente nada irá melhorar para o povo angolano.
Não temos tempo para mais, a emissão da manhã fica por aqui. Mais logo, Brian Madarama traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá é tudo. Fique bem na companhia da sua DW África e amanhã voltamos a marcar encontro aqui para então o Jornal da Manhã de quarta-feira. Fique bem, bom dia, um abraço.